Vamos iniciar o estudo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o livro mais enigmático da Bíblia. Apocalipse significa revelação. A sua revelação central é falar da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro foi escrito por João, sim, aquele mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Foi escrito em uma época de grande perseguição romana. A maioria dos estudiosos acreditam que isso se deu na época do imperador Domiciano, por volta do ano 90, sendo então o último livro da Bíblia a ser escrito. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos lá, revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Bom, isto pode estar explicando por que o livro do Apocalipse é tão enigmático, tão simbólico. Ele foi escrito em um tempo de intensa perseguição romana. Portanto, a revelação visava os servos do Senhor, os perseguidos, que estavam necessitando de uma palavra de esperança, pois era um momento de muita dificuldade para o cristianismo. Portanto, o livro do Apocalipse foi escrito para que os servos do Senhor saibam das coisas que em breve haveriam de acontecer. Ou seja, o livro do Apocalipse não foi feito para os ímpios, não foi feito para pessoas que não têm um compromisso com Jesus Cristo. O livro foi escrito para que os servos do Senhor saibam o que vai acontecer. Então vamos lá. Versículo de número 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aqui se refere a João, que traz o testemunho da palavra de Deus, do que foi revelado por Jesus Cristo, do que ele viu e ouviu do Senhor. Ok? Vamos prosseguir. Versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, preste bem atenção, aquele que lê, e por que o texto diz, aqueles que ouvem? Provavelmente porque na época, a leitura não era algo comum na população em geral. Então era mais os escribas, as pessoas letradas que liam, e as pessoas também ouviam. Por isso o texto diz, aos que lê, aos que ouvem, tá? As palavras desta profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e guardam as palavras escritas. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, tem algo esclarecendo esta passagem. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então está aqui a explicação, né? Por que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas estarmos sempre atentos àquilo que o Senhor está nos comunicando. E o livro de Revelações, o livro do Apocalipse, é um livro de extrema importância. Aí o texto continua, o tempo está próximo. Nós temos algumas interpretações preteristas, ou seja, pessoas que acreditam que o Apocalipse já se cumpriu lá pelos meados dos anos 70. Por quê? Eles acham que, como o texto diz, que as coisas iriam ocorrer em breve, eles não acreditam que somente depois de 2000 anos algo pudesse acontecer de novo, o cumprimento da profecia fosse acontecer. Porém, lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 9, diz o seguinte:
Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, presta atenção agora, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, alguns interpretam erroneamente o Apocalipse pensando que praticamente tudo já se cumpriu, quando na verdade não se cumpriu. A partir do capítulo 5 ainda não foi cumprido. As revelações ainda vão se cumprir. E explicar por que o texto dizia próximo, as coisas vão ocorrer em breve, nós temos que entender que isso se refere ao tempo de Deus e não ao tempo do homem. Então esta palavra foi dada por Deus para que as pessoas vivessem esperançosas, estando sempre na expectativa do retorno do Senhor Jesus. Então o tempo é de Deus, por isso Pedro disse, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, estamos ainda no segundo dia. Então está válido a palavra que breve se cumprirá. A igreja não compreende somente aquela época do primeiro século. A promessa é para toda a igreja, incluindo todos os séculos em que ela passaria. Deus não tem pressa. Deus tem propósitos de paz e não de mal, para a vida de cada um de nós, os seus servos. Amém? Vamos prosseguir. Versículo de número 4 do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. João está endereçando o livro do Apocalipse às 7 igrejas que estão na Ásia, tá? No versículo 11 deste mesmo capítulo 1, nós temos os nomes dessas igrejas. Vamos lá. Primeiro, a igreja que está em Éfeso. Segundo, Esmirna. Terceiro, Pérgamo. Quarto, Tiatira. Quinto, Sardes. Sexto, Filadélfia. E sétimo, Laodiceia. Então, o Apocalipse foi dirigido a estas igrejas, primeiramente a essas igrejas, depois para todas as demais, obviamente. Essas 7 igrejas ficavam no território da atual Turquia, na Ásia Menor. Hoje restam apenas ruínas de todas essas cidades, ok? Somente para a curiosidade. Agora vem a parte mais intrigante, mais enigmática. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos? 7 espíritos? Mas por que 7 espíritos? Alguém poderia até questionar, mas já é difícil, pastor, compreender a Trindade. Como então explicar que Deus tem 7 espíritos? Irmãos, espírito, neste contexto, está relacionado com o número 7, que nos remete à perfeição de Deus na Bíblia, e não à sua pluralidade. Deus é um. Portanto, apesar de não estar claro o significado de 7 espíritos nesta passagem, não entendemos se tratar de 7 unidades, sabe? 1 espírito, 2 espíritos, 3 espíritos. Não são 7 unidades, e sim 7 características de um só Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Enfim, podemos então compreender, lendo em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, que esses 7 Espíritos são 7 características. Vamos ver o que elencou o profeta. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Presta atenção agora. Primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de entendimento. Quarto, o Espírito de conselho.
quinto, o espírito de fortaleza. Sexto, o espírito de conhecimento. E sétimo, o espírito de temor do Senhor. Então em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Os 7 espíritos, seria isso que o profeta Isaías está dizendo aqui, afirmando aqui. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Amém, queridos? Então vamos entrar no quinto e último versículo do capítulo 1 do Apocalipse, que nós estaremos comentando no dia de hoje, tá? Na próxima quinta-feira, nós vamos começar a partir do 6º versículo do livro do Apocalipse, tá? Capítulo 1. Vamos lá então. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Bom, neste versículo, João reconhece, adora, enaltece, engrandece, agradece a Jesus, que é o Senhor nosso Deus. Talvez o que possa gerar alguma dúvida nesse versículo seja a declaração: o primogênito dos mortos. Porque Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, se não foi o primeiro a ressuscitar na Bíblia? Há muitos outros que morreram e ressuscitaram. O próprio Jesus ressuscitou a Lázaro, Talita, entre outros. Então por que Jesus seria o primogênito dos mortos? O problema é que a palavra primogênito na Bíblia, apesar de geralmente significar o filho mais velho de uma família, nem sempre a palavra primogênito tem este significado. A palavra primogênito também é usado como significado de o principal. Então o primogênito não precisa necessariamente ser o filho mais velho, mas o filho principal. Um exemplo: Davi, que era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, foi chamado de meu primogênito. Foi chamado por Deus de meu primogênito. Isso se encontra em Salmos 89, 27. Portanto, Jesus é o primogênito dos mortos, pois todos os demais ressuscitados voltaram a morrer. Jesus então é o principal, os demais ressuscitarão por causa dele. Amém? A Bíblia também afirma que Jesus Cristo é o primogênito da criação. Isso não significa que ele tenha sido criado. Jesus não foi criado. Jesus é o nosso eterno Deus. Ser o primogênito da criação significa ser o principal, aquele que criou. Jesus Cristo é o Criador. Está lá em João capítulo 1, tá? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o primogênito da criação, no sentido de ser o principal, porque Ele é o princípio, o início de tudo. Amém, queridos? Então por hoje é só. Estamos encerrando aqui no versículo 5 do capítulo 1 do Apocalipse. Na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, nós retomaremos esse estudo, tá? Nós vamos entrar então no versículo 6 do capítulo 1 do Apocalipse. Não percam, tenho certeza que Deus tem algo extraordinário a revelar ao nosso coração. Amém? Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima quinta-feira, se Deus o permitir.